Oi, 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 pessoal! Estamos aqui no canal Práticas Pedagógicas e aqui a gente vai fazer a correção da lista de exercícios aí da atividade diagnóstica, né? Que vocês receberam. Também tem aqui as atividades na descrição do vídeo, tá? Então acompanhe, verifique aquilo que você errou, onde foi que o pensamento de repente se perdeu, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro exercício estava assim, ó. Camila organizou sua estante de livros e percebeu que possui 18 livros de terror, 13 biografias, 24 romances e 33 livros de suspense. O número total de livros que Camila possui em sua estante é... Veja bem, gente, na estante da Camila tem livro de terror, junto com livro de romance, junto com biografias e suspense. Ou seja, para saber todos os livros que estão na estante dela, nós somaremos a quantidade de livros de cada categoria. E como que seria isso? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a corzinha da tinta. Pronto. Então vamos lá. Seria 18 mais 13 mais 24 mais 33 livros, que somando dá 8 mais 3, 11, com 4, 15, com 3, 18. Uma dezena que reagrupou com mais uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o total aí de livros são 88, gabarito, letra A. Bem tranquilinho, né? Vamos lá para o 2. Dona Cleide, ela retirou um frango do congelador a menos de 18 graus Celsius e colocou esse frango em um forno de micro-ondas para descongelar. Ao retirar o frango do forno de micro-ondas, percebeu que a temperatura do frango era de 18 graus centígrados. A temperatura desse frango aumentou em... Então vamos ver, gente. Primeiro, o problema aqui, ele questiona o quanto a temperatura aumentou. Portanto, é necessário fazer a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial do frango, tá bom? Então vamos lá. A temperatura final era de 18 graus Celsius, tá? Que a gente vai chamar de TF, por exemplo, temperatura final. Agora, a temperatura inicial, vamos chamar de TI, ok? Ela era menos 12 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer temperatura final menos temperatura inicial. Isso seria assim, ó, 18 menos 12, né? Note que um sinal de menos era a diferença, o outro é o próprio valor inicial, que já era negativo, tá? E lembrando, né, gente, que o sinal de menos na frente dos parênteses, ele altera o sinal. Então, fica como 18 mais 12, que é igual 30 graus Celsius, portanto, gabarito, letra D. Bem tranquilo, né? Vamos para mais um? Um feirante, ele começou o dia de trabalho com 80 dúzias de bananas nanica e 50 dúzias de bananas maçã. Ao final da feira, em sua banca, restaram 5 dúzias de bananas nanica e 2 dúzias de bananas maçã. O número de bananas que ele vendeu foi... Então, vamos ver, gente. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Para saber quantas bananas o feirante vendeu, nós teríamos que saber a diferença. O que é a diferença? É a subtração entre o quanto ele obtinha no início do dia e quantas restaram ao término do trabalho dele. Então, quantas bananas ele tinha? Ele tinha 80 dúzias de bananas nanica e 50 dúzias de bananas maçã. Portanto, o total aqui era de 130 dúzias de bananas. Como uma dúzia, né, gente, corresponde a 12 unidades, então nós vamos fazer aqui, ó, 130 vezes 12. Então, olha lá, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Fizemos a unidade, vamos para a dezena. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Somando 1.560 bananas inicialmente. Aí é assim, quantas bananas restaram? Diz que restaram 5 dúzias, né, de bananas nanica e 2 dúzias de bananas maçã. Logo, a gente tem um total de 7 dúzias. Portanto, né, gente,
12, né? 7 vezes 12 vai dar 84 bananas. Então, quantas bananas vendeu? Como já mencionado, para achar o número de bananas que o feirante vendeu, a gente tem que fazer a diferença entre o número de bananas que ele possuía no início do dia com a diferença, né, do fim do dia. Então, nós temos que pegar, ó, 1.560 bananas, estava no início, né, menos 84, certo? Então, vamos ver. 6, 7. Então, 1.476 bananas foram vendidas. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Muito tranquilo, né? Até aí, ok? Certinho? Bora lá. 4. André saiu de casa com R$100. Em um magazine, comprou uma camiseta no valor de R$27,70. Voltando para sua casa, lembrou que tinha que comprar um remédio, qual sua mãe havia pedido. Assim, né, André parou na farmácia e comprou o que sua mãe havia solicitado no valor de R$36,40. Portanto, sabendo que André comprou apenas esses dois produtos, com quantos reais ele voltou para casa? Gente, o problema é que ele questiona a quantia que André ficou após o gasto com as suas compras. Então, dessa forma, primeiro será achado quanto André gastou ao todo. Aí, depois disso, a gente consegue descobrir a diferença do valor que André saiu de casa e o quanto ele gastou. Então, vamos ver primeiro, quanto que André gastou? Na camiseta, ele gastou R$27,70. No remédio, ele gastou R$36,40. Note, né, gente, que para somar, a gente utiliza as duas casas decimais deles, porque assim fica igualado o número de casas decimais. Então, olha só. Então, aqui fica 11, vírgula sempre embaixo de vírgula, né? 8, 14, R$64,10. Aí a pergunta é, quanto que André voltou para casa? Como o André, ele levou R$100, a diferença desse valor para o que ele gastou é o quanto André voltou para casa. Então, o que a gente faz? R$100 menos R$64,10. Certinho? Olha só, gente, para nunca errar, vírgula embaixo de vírgula, tá joia? Então, ficando aqui R$35,90, que é o gabarito letra E. Perfeito. Vamos lá. A Giovana, ela vende em sua banca de doces uma fatia de bolo por R$3,50. Giovana, ela divide cada bolo que produz em 8 fatias. Ontem, Giovana vendeu as fatias de 6 bolos inteiros e mais 4 fatias. Então, o valor arrecadado por Giovana ontem com a venda de fatias de bolo foi... Então, olha só, gente, o exercício aqui ele enuncia que foram vendidos 6 bolos inteiros. Lembrando que cada bolo inteiro tem 8 pedaços, daí mais 4 fatias, sendo cada pedaço no valor de R$3,50. Portanto, primeiro será achado o total de pedaços vendidos e aí, posteriormente, o valor total arrecadado, tá? Então, os pedaços vendidos foram 6 bolos e cada bolo com 8 pedaços. Então, 6 vezes 8, 48 pedaços, somando mais 4 pedaços, que vai dar aí 52 pedaços, ok? Como cada pedaço é R$3,50, o total arrecadado é... Então, vamos ver, ó. A gente vai fazer assim. R$3,50 vezes 52 pedaços, certinho? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6 com 7. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. Aí a gente soma aqui normal. Aí, pessoal, olha quantas casas nós temos depois da vírgula. Nós temos aí, gente, deixa eu só verificar, né? Opa, eu pus 2 aqui, é 1. Calma aí, vamos corrigir aqui, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui minha borrachinha. Então, vamos lá.
7 com 5, 12, 1 mais 7, e aqui é 1, certinho? Como a gente está trabalhando com decimais, a gente conta quantas casas tem depois da vírgula. Aqui no caso são 2, então a gente vem da direita para a esquerda. 1, 2, total R$ 182,00. O gabarito é a letra E. Tá indo tudo certinho aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o próximo. 6. Em determinado posto de combustíveis, 1 litro de gasolina ele custa R$ 4,15. O número máximo de litros de gasolina que podem ser comprados neste posto com R$ 50,00 é... Olha só, gente, para descobrir quantos litros de gasolina eles podem ser comprados com R$ 50,00, a gente tem que dividir esse valor pelo preço de cada litro do combustível, que no caso aqui é R$ 4,15. Então, como trata-se de números decimais, então vamos primeiro colocar aqui, né? O primeiro passo, né, gente, é a gente aqui, no caso, igualar as casas decimais. Olha só, que não há necessidade de continuar a divisão, porque o problema questiona o número máximo de litros, ou seja, é o quociente inteiro. A parte decimal não vai fazer diferente, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem que igualar primeiro as casas. Como eu tenho 2 casas aqui e 2 casas aqui, eu já posso eliminar minha vírgula e fazer aqui a minha divisão normalmente. Então, vamos pegar aqui 500. Quantas vezes 415 cabe em 500? Uma vez, né? Então, menos 415. 5, 8, 85. Desce o zero, 850. Quantas vezes cabe? 2, né, gente? Porque 415 mais 415 é 830. Ó, se nós quiséssemos continuar a divisão, a gente colocaria uma vírgula aqui e acrescentaria um zero. Mas nota que ele está querendo saber o litro inteiro. Então, ele não quer saber os quebradinhos que deu. Então, a gente já pode parar aqui, porque a quantidade de litros inteiros que dá para ser comprado nesse posto é a alternativa B, 12 litros. Perfeito? Vamos lá. A moto de Vitor faz 27 quilômetros com 1 litro de combustível. A capacidade total do tanque da moto de Vitor é 14 litros. Se encher o tanque, Vitor poderá percorrer com sua moto entre... Olha só, gente. Ele faz 27 quilômetros, certo? Ele colocou 14 litros. Então, aqui é uma multiplicação, né? Vamos pegar o 27 e multiplicar por 14. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Fizemos a unidade, vamos para a dezena. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 8, 7. 378. Então, ele está aqui, ó, entre 350 e 400, gabarito, letra C. Vamos lá. Uma empresa fez um lote de folhetos de propaganda e irá dividi-los em envelopes, de modo que cada envelope contém o mesmo número de folhetos, não ficando folheto algum de fora. Nessas condições, é possível colocar em cada envelope ou 40 folhetos, ou 45 folhetos, ou 50 folhetos. O menor número de folhetos desse lote é... Olha só, gente, como o problema aqui, ele está questionando o menor número de folhetos, então a gente faz o mínimo múltiplo comum do número dos folhetos de cada envelope, que são quais? 40, 45 e 50, certo? Agora, a gente vai fazer aí o MMC. Então, nós vamos começar com os números primos, o menor, então, 2. 40 dividido por 2, 20. 45 não dá, a gente repete. 50 não dá. A 50 dividido por 2 dá sim, né? 25. Calma aí. Então, vamos lá. 25. A gente ainda pode ir por 2. Então, vamos lá, por 2 novamente, que deu 10, 45 e 25. Aí, a gente faz de novo por 2, que dá 5,
45 e 25. Agora, gente, não dá mais por 2. Então, a gente tem que fazer por 3. Por 3 dá, né? Então, ó, 3, que vai ficar 5. 45 dividido por 3 dá 15 e 25. A gente ainda consegue por 3. Então, vai ficar 5, 5 e 25. Agora, a gente vai fazer por 5, né? Vai dar 1, 1 e 5, que dá para fazer ainda por 5, e vai ficar 1, 1 e 1, certinho? Então, agora, o que a gente faz? A gente tem que multiplicar. Multiplicar o que, gente? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72, 72 vezes 5, que dá 360, e 360 vezes 5 dá 1.800, né? 1.800, gabarito, letra D. Tranquilo? MMC, gente, o problema trouxe aqui a palavra, ó, menor. Tá falando menor? Agora, se fosse maior, a gente vai ter que fazer o máximo divisor comum, certinho? Então, vamos lá. Próximo. Vamos lá, então. Uma pessoa realiza uma tarefa a cada 15 dias. Deixa eu pegar aqui. E uma tarefa B a cada 25 dias. Sabe-se que essas tarefas são realizadas rigorosamente, independentemente do dia da semana, e que na segunda-feira da semana passada, ambas as tarefas foram realizadas por essa pessoa. Tomando-se por base a referida segunda-feira, a vez imediatamente anterior a ela, em que a referida pessoa realizou essas duas tarefas em um mesmo dia, foi. Então, olha só, gente, vamos pensar que o problema está enunciando que as tarefas se realizam com intervalos de tempos diferentes. Porém, a cada período elas vão ser realizadas no mesmo dia. Então, a gente vai precisar fazer aqui o MMC entre 15 e 25, tá bom? Para a gente ver esse intervalo que tem aí de dias. Então, vamos lá. Por 3, 15 dividido por 3 dá 5, 25 não dá, continua. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 novamente, 5 dividido por 5, 1, beleza. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 5, 75 dias, esse é o intervalo, tá? Só que agora, gente, olha só, se a última tarefa foi realizada numa segunda-feira, a vez imediatamente anterior foi há 75 dias. Então, como que a gente faz? A gente tem que pegar os 75 dias e dividir por 7. Por que por 7? Porque são os dias da semana, né? Então, vamos lá. Quando a gente fez essa divisão, o quociente é o número de semanas completas passadas, tá? E o resto da divisão vai proporcionar para a gente os números de dias antecedentes à segunda-feira. Então, vamos primeiro ver, ó. Eu sei que 10 vezes 7 dá 70. São 10 semanas inteirinhas, mas o que interessa para a gente é esse aqui, ó. Os 5 dias. Mas cuidado que tá falando aqui que começou, né, gente, numa segunda-feira, beleza? Segunda-feira. Só que a gente quer saber 5 dias anterior à segunda-feira, tá? Imediatamente anterior. Cuidado, então não é terça aqui, então teria que ser, ó, segunda, domingo, né, que é anterior, sábado, aí nós temos a sexta, a quinta-feira e a quarta-feira. Então, vamos ver, ó, segunda, um dia anterior, 2 dias anteriores, 3, 4, 5. Então, nós já sabemos que a pessoa realizou essas duas tarefas no mesmo dia, exatamente em uma quarta-feira. Cuidado, que às vezes aqui a gente, né, distraído, contar, são 10 semanas inteiras, 5 dias, aí vai. Segunda, terça, quarta, e vai dar errado, porque cuidado com a palavra anterior aqui, tá bom? Vamos pro próximo.
O seu Flávio, o marceneiro, ele dispõe de 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais, de maior comprimento possível. Qual é a medida, então, procurada? Aí nós temos aí as alternativas dadas a nós. Então, vamos notar o seguinte, gente. Que as seguintes palavras enunciadas, olha aqui, quer ver, ó? Maior comprimento, tá? Cortá-las em maior comprimento, ou seja, cortá-las em pedaços iguais. Essas palavras se referem a quê? Cortá-las pedaços iguais, ó, iguais. Não se refere aqui a uma divisão? E se refere a uma divisão, então essas palavras estão se referindo respectivamente ao máximo divisor comum, tá? O MDC. Então a gente tem que fazer o MDC de 60, 80 e 100. Nota, gente, que o MDC a gente faz exatamente como o MMC, só difere depois. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, dá para fazer por 2. Fica 30, 40, 50. Ó, nós conseguimos dividir o 60, conseguimos dividir o 80 e conseguimos dividir o 100, certinho? Então, vamos fazer uma marquinha aqui, beleza. Dá para a gente fazer por 2 de novo, que fica 15, 20 e ficou 25. Conseguimos dividir todos também. Agora, aqui dá por 2 ainda, mas o 15 não dá. O 20 fica 10 e o 25 fica 25. Por 2 de novo. Fica 15, 5 e fica 25. Por 3, fica 5, 5 e 25. Agora a gente consegue fazer por 5, que vai ficar 1, 1 e 5. Opa, dividimos todos. Vou fazer uma marquinha aqui. Aí agora a gente consegue fazer por 5, que é só aqui. Presta atenção, gente. Onde nós marcamos um asterisco é porque nós conseguimos dividir os 3 números por ele. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente faz 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Então, quer dizer que os pedaços a gente consegue cortar, os números, né? Eles vão se referir aí aos pedaços. Então, a gente consegue fazer pedaços de 20 centímetros. Gabarito, letra D, né? A medida procurada para nós são de 20 centímetros. Ele consegue fazer aí, gente, como agora? Como que vai fazer? Se o Flávio Marceneiro dispõe de 3 ripas de madeira que mede 60, 80 e 100, ele vai cortá-las todas em 20 centímetros. Ou seja, a de 60 centímetros, ele vai conseguir fazer 3 pedaços, certo? A de 80 centímetros, ele vai conseguir fazer 4 pedaços. E a de 100 centímetros, ele vai fazer 5 pedaços. No total, né, gente, ele vai ter 7, 12 pedaços aí de madeira com 20 centímetros cada um. Beleza? Vamos pro próximo. Pedro e Paula são irmãos. Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que ele. Somando-se a idade dos dois e dobrando o resultado, tem-se a idade da mãe deles. Quantos anos a mãe dele tem? Veja bem, gente, o Pedro, então vamos por aqui, vai de novo. O Pedro, ele tem 8. A Paula, ela tem 8 anos mais 2, certo? Então, ela tem 10. A idade da mãe é a soma dos dois ao dobrado, né? Então, somando os dois, 10 mais 8 são 18. O dobro de 18 é 36 anos, então a mãe deles tem 36. Certinho? Bem tranquilinha, né?
Vamos para a próxima. Uma sorveteria vende 900 sorvetes durante o verão. Sabendo que o valor médio dos sorvetes é de R$ 5 e de que o custo médio é de 3, qual foi o lucro da sorveteria nesse verão? Gente, ó, vamos pensar. Lucro por sorvete é igual a venda menos o custo, tá? Venda menos custo dá lucro, certinho? Então, vamos lá. Ele vendeu 900 sorvetes durante o verão. Então, olha só, 900 vezes 5, então vamos fazer. Para ver quanto que ele vendeu, né? Deu 0,095, 4.500. Só que ele gastou, então vamos pegar os 900 vezes 3, que é o custo. 3 vezes 9, 27. O que a gente faz? A gente pega a venda. 4.500 menos 2.700. Então, dá 7 para chegar em 15, 8. R$ 1.800 é o lucro. Letra B. Certinho? Gabarito. Letra B. É isso mesmo, R$ 1.800. Beleza? João comprou 2 tabletes de chocolate do mesmo tamanho. Comeu um inteiro e 2/5 do outro. A fração imprópria que representa o total de tabletes de chocolates que ele comeu é... Olha só, gente, o problema está enunciando que foi comido um inteiro e 2/5. Logo, né, pode ser representado por um inteiro e 2/5. Essa é a representação. Transformando essa fração mista em fração imprópria, vai ficar 1, porque assim, a gente pega o inteiro, multiplica pelo denominador, né, e soma o numerador. Então, 1 vezes 5, 5. 5 mais 2, então deu 7. 7/5, tá? Então, vamos... pronto, não entendi. Presta atenção, gente, ó. Eu vou fazer de novo aqui, deixa eu apagar. Vou fazer bem grandão, vai. A regrinha para transformar fração imprópria em fração mista é assim, ó. Eu tenho 1 inteiro e 2/5. Eu vou transformar em fração imprópria. Se eu vou transformar em fração imprópria, o 5, o denominador, ele tem que continuar o mesmo. Então, eu só repito ele aqui, certo? Ele é o denominador. Porque os meus chocolates estão sendo divididos em 5 partes cada um. O que eu faço agora? A regra é assim, inteiro vezes denominador mais numerador. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 mais 2, 7. O denominador eu já sei que é ele mesmo. Então, 7/5 é a fração imprópria. Gabarito, letra B. 14. Numa cidade, a idade média dos homens é de 60 anos. Que fração dessa idade média um garoto de 12 anos ele já viveu? O problema ele está questionando a fração correspondente da idade do garoto, que tem 12 anos, em relação à idade média dos homens, que são 60 anos. Então, olha só como que a gente vai fazer. Vamos aqui então, gente, trabalhar com a razão, né? Entre a idade do menino e a idade média dos homens. Aqui ficou nada mais que uma fração. E a gente tem que simplificar essa fração até ela se tornar irredutível. O número que eu simplifico o numerador é o mesmo que eu tenho que simplificar o denominador. Nota que 60 ele é um múltiplo de 12, então eu vou dividir aqui por 12 e aqui também por 12, que vai ficar 1/5. Essa é a fração irredutível, tá? Então, seria gabarito letra D. Eu não consegui pensar assim. Então, vamos lá. Por exemplo, 12 e 60. Eu posso simplificar por 2. Que ficaria 12 dividido por 2, 6. 60 dividido por 2, 30. Eu ainda posso simplificar por 2. Então, faria 2 aqui, 2 embaixo. Que daria 3/15. Agora eu consigo simplificar por 3.
daria 1/5. Agora a gente não consegue mais, é a fração irredutível, não dá mais para ser reduzida. Portanto, a fração de idade média de um garoto de 12 anos comparada ao do homem é de 1/5. Certinho? Bem tranquilo? E aí, né, gente? A gente vai dividir o vídeo para não ficar muito pesado. Essa é a parte 1. Aguardo vocês na parte 2. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, participa. Espero que você tenha feito as correções necessárias. E vamos agora lá para o vídeo 2, beleza?